Bom vídeo. E aí, pessoal? E olha só, já é outubro, o mês das coisas assustadoras. E o que é melhor do que eu, o fantasma do Bocão, que some por 4 meses e não posta mais nada, para fazer um vídeo sobre Thomas e coisas de terror. E durante toda a vida da série, Thomas sempre andou lado a lado com elementos de terror aqui e ali. Tanto é que a gente tem muitos exemplos que eu nem preciso falar aqui, já que é meio óbvio e todo mundo já conhece. E não é surpresa achar que os fãs também juntariam coisas de terror com Thomas. E é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. E a maioria deles são complicados. Mas não é só de histórias édias e sangrentas que vivem esse tipo de conteúdo feito pelos fãs. E por isso, nesse vídeo, eu vou estar comentando sobre algumas histórias bem bizarras feitas pela comunidade. E como eu falei no começo, esse vídeo aqui é uma primeira parte de um vídeo. Então, caso você já seja do futuro, provavelmente esse vídeo talvez já esteja postado. Mas não necessariamente você precisa ver esse daqui pra ver o de lá e nem vice-versa. E nesse vídeo daqui eu pretendo ver coisas de trends, histórias que eu achei interessante, e lá eu vou abordar mais creepypastas, fanfics e até umas teorias que eu já tenho vontade de falar aqui no canal faz tempo. Mas para começarmos de um jeito bom, vamos falar sobre The Ralph Engine, adaptação do The Bug Boy. Nossa história começa com nosso querido James voltando para casa no fim de tarde. Mas no meio desse caminho, uma forte neblina começa a aparecer na sua frente, dificultando a visão de James e da sua equipe. Por causa disso, eles acabam parando numa linha errada. E é aí que vemos pela primeira vez uma locomotiva fatiada no meio, que deixa James obviamente perturbado e fazendo ele correr dali. Quando James volta para casa, ele volta quieto. O clima realmente estava pesado no galpão. Tanto é que Gordon tenta descontrair, fazendo uma brincadeira, dizendo que o James viu um fantasma. Só que é aí que James decide realmente desabafar e fala que viu uma locomotiva cortada no meio. E essa bomba de informação deixa as locomotivas em choque, já que não é todo dia que você vê alguém sendo cortado no meio. E é quando Thomas decide abrir o jogo e falar pro James que ele provavelmente viu uma vítima da The Ralph Engine. E é óbvio que o James fica puto e ele acha que o Thomas tá fazendo graça da cara dele. Só que não, o Thomas não tava tentando zoar com a cara do James. E é aí que ele decide explicar toda a situação. Durante o tempo que a ferrovia estava sendo construída, Thomas e outras locomotivas faziam parte de lá para ajudar nesse processo. E junto deles existia uma locomotiva estranha, já que ela era uma locomotiva mal formada, sem metade do rosto. E toda a existência dessa locomotiva era realmente muito dolorosa. Dá pra ver o porquê. A má atitude chega num ponto em que o controlador só desiste e acaba tendo que levar ele para ferro velho. E quando outra locomotiva estava fazendo esse transporte daquela locomotiva pro ferro velho, meio que as coisas ficam estranhas. A locomotiva some e algum tempo depois eles acham ela pela metade. E voltando ao presente, é plausível que o Gordon não tenha acreditado na história. E se me contassem, eu também não acreditaria. Mas seguindo, na noite seguinte, Gordon puxava alguns vagões vazios do expresso. E acreditem, isso daí vai ser importante. E é quando a história do Thomas começa a realmente pesar na mente dele. Até que Gordon e sua equipe têm que parar no sinal vermelho. Confusos pela demora, o maquinista e o foguista vão investigar o que está acontecendo por ali, procurando alguma cabine, deixando a gloriosa locomotiva só. Your crew will be back soon. You'll be on your way again, and before you know it, you'll be back in your nice warm. Ah! Stupid bird, go away! Até que gritos, nem um pouco de soundtrack surgem na neblina intensa, resultando ser o próprio Ralph Engine que corta um dos vagões do expresso no meio, deixando o pobre Gordon perturbado. O que me intriga é realmente saber por que só o vagão foi cortado, e também o que eles fizeram depois disso, já que parece meio difícil saber o que fazer com metade de um vagão enorme de uma locomotiva. Tipo, vocês me entenderam, né? Eles vão ter que empurrar esse negócio pra fora dos trilhos. Tipo, depois deixa lá, deixa um entulho bizarro no meio do mato
Provavelmente. Mas enfim, essa adaptação feita pelo The Bug Boy é realmente muito boa. E eu lembro no ano que ela saiu e ficou bastante popular, eu disse que eu iria assistir, mas como qualquer coisa que eu digo que eu vou assistir, eu sempre acabo esquecendo de fazer isso e demora uns 2 anos até realmente assistir. E realmente foi o que aconteceu, eu assisti ela pela primeira vez, acho que no começo desse ano. E é realmente muito boa. Eu gostei desse vídeo, dessa adaptação, já que, pelo que eu sei, o The Half Ending é uma outra história. Acho que o original é uma audiodescrição. Mas enfim, próxima história. E essa história me decepcionou. E não tirei conclusões precipitadas, até porque vocês podem acabar gostando. Mas no meu caso em específico, eu vi esse trem, esse maldito trem, por vários lugares durante a internet. Tipo, em vários dias de trens eu via essa locomotiva em específico e não entendia direito o que era o conceito desse trem. Por que ele parece Edward, por que ele tem esse rosto. Até que eu descobri dessa adaptação onde ele era um vídeo de terror sobre essa locomotiva. E eu pensei, é popular, muita gente conhece, deve ser minimamente bom, né? Vamos ver aqui. Só que meio que eu fiquei frustrado. Mas, bem, vamos falar realmente sobre o que é essa história. A história começa há anos atrás, apresentando esse trem com esse rosto lindo. E ele é descrito como quieto, com a fala lenta. Ele é basicamente um bizarro. Dá pra perceber, tipo, com essa cena onde tem crianças acenando pra ele, que é normal então, mas em várias cenas a gente vê as crianças acenando enquanto os trem passam, mas aqui não, aqui ele só ignora e passa direto do jeito bizarro dele. Ele dormia num galpão no meio da linha principal, sempre vendo as locomotivas passar sem dizer absolutamente nada. E, tipo assim, acho que já deu pra entender que é caladão, tipo, já foi uns 3 vezes. Até que um dia, por algum motivo, essa locomotiva simplesmente decide começar a andar na linha principal, ignorando tudo. E fazendo isso, ele acaba fazendo uma agitação, sinais são trocados, locomotivas são adiadas, tudo pelo perigo da situação, que é acabar se tombando com alguma locomotiva que tá em disparada. Mas por algum motivo, ninguém viu o cara. Mesmo ele estando indo pra estação principal, ninguém viu ele em nenhum momento. E meio que ele sumiu até o dia seguinte, onde lá o controlador da ferrovia trancou ele dentro do próprio galpão, fazendo um belo foreshadowing pro nosso amigo Henry, né? E lá ele fica murmurando e sussurrando sozinho dentro do galpão. Quando as locomotivas passam, elas conseguem ouvir aquilo. E ele tem realmente cara de alguém que fica falando sozinho em um lugar completamente fechado, escuro. Só que aí, em um dia, de repente, ele simplesmente quebra aquela parede que estava na frente dele e começa a fazer aquela mesma coisa de novo. Ele volta a correr para a estação em toda velocidade. E como não teve aviso prévio dessa vez, o alerta só soou na estação quando ele estava já chegando perto, fazendo com que esse trigêmeo do Bill e do Ben tire a linha de vagões que ele iria bater com tudo da frente. A locomotiva azul iria passar voando pela estação, agora indo em direção às docas. Mas como os operários já estavam cientes da situação, eles acabam mandando ele para uma linha morta e ele acaba caindo no mar com tudo. Mesmo com a chance de resgatar a locomotiva, o controlador decidiu apenas desistir e deixou acontecer, fazendo essa locomotiva desaparecer para sempre. Só que não, já que o vídeo tem uma segunda parte. E glória a Deus que o criador colocou diálogos, já que facilita muito mais eu escrever a narração do vídeo. Cartoon Network, easter egg do Cartoon Network, tem até... Nessa segunda parte começamos com Gordon, enquanto ele leva o expresso. Ele observa o já velho galpão e por algum motivo isso deixa ele um pouco perturbado por lembrar o que tinha acontecido naquele passado. Por algum motivo. Quando ele chega na estação, de alguma forma sobrenatural, Thomas consegue ler a mente dele e saber exatamente que ele estava daquele jeito por causa do galpão. E mesmo que ele não tenha nenhuma pista sobre o que o Gordon viu, mesmo que ele tenha que passar por aquele galpão, já que faz parte da linha principal, meio que não tem jeito dele saber. Mas enfim, o Thomas tira a história pra merda e vai embora com seu trem. Mas já de noite, voltando pra casa, ele acaba passando por aquele galpão.
E meio que ele acaba indo para aquele mesmo desvio que a gente viu a locomotiva sendo levada naquele vídeo anterior. E aí temos a cena de reportagem sobre o desaparecimento do Thomas, que o repórter faz questão de dizer que é o número 1, já que se você não tem entendido que o Thomas tem um número 1, né? E pelo visto o desaparecimento é bem sério, a ponto de negócio de uma ferrovia passar na TV. Além de que diz aqui no vídeo que ele sumiu por 2 semanas já. Até que uma noite, Gordon na estação Tidmouth acaba vendo o Thomas no galpão das locomotivas. E ele acaba saindo correndo, do mesmo jeito que aquela locomotiva estranha fazia. E sem hesitar ele vai seguir o amigo, né? Coisa que acabou não resultando em nada, já que quando o Thomas passa perto daquele galpão, ele é absorvido por ele. E meio que parece ter um fantasma daquela locomotiva estranha ali dentro. Só que saindo de dentro do galpão, Thomas já tá virado e começa a correr pra cima do Gordon. E o Gordon vai e corre e as coisas começam a piscar na tela. Aí quando o Gordon chega em Knepford, ele meio que volta no passado. Ele vê todas as locomotivas que estavam na estação naquele dia. E, mano, eu não sei explicar o que realmente aconteceu aqui. Do nada aparece a locomotiva azul estranha e ele pula no Gordon, algo assim. A última coisa que temos é uma filmagem de uma câmera de segurança com o Gordon e o Thomas indo pra algum lugar. E depois um texto dizendo que as locomotivas de Sodor número 1 e 4 sumiram. E o que dizer sobre essa história, né? Eu meio que achei que ela realmente iria ser bom, só que eu acabei só me iludindo por ela ser popular. E eu queria realmente saber o que é essa locomotiva, quais são os objetivos dela, tipo, e também o que aconteceu com o Thomas, o que fez o Gordon voltar no tempo e tudo o que aconteceu aqui, até porque nada é explicado realmente. Dizendo que eu odiei realmente esse negócio. Mas a questão é que eu vejo uma história que tem ideias, muitas ideias de tipo analog horror ou coisas assim, mas o cara não soube realmente como executar isso e acabou ficando só bizarro e sem sentido algum. Mas por enquanto chega desse assunto. Vamos para a próxima história, que é o experimento de Kildane. A história começa no fim de tarde, quando James está levando alguns vagões para a fundição. E ele já estava enraivado, já que os vagões estão perturbando ele pra caramba. E isso meio que só aumenta quando ele chega na fundição e acaba tendo que manobrar esses próprios vagões dele, já que Harry e Bert estavam em reparos. E realmente dá pra ver que ele tá bem enraivado. What, me? Why me? E é nisso que aparece um garoto na frente de James. Ele se apresenta e diz que tem permissão para ficar ali. E o que ele está fazendo é um trabalho para o seu colégio. No caso, o The Spirit of Steam. Ou traduzindo, o espírito da ferrovia, ou algo assim. Que basicamente se consiste num projeto que ele está fazendo sobre investigar aparições de fantasmas e coisas assim envolvendo ferrovias. James desconfia um pouco do garoto, mas o maquinista dele fica de boa com toda a situação. Então o garoto tira uma foto de James e sua equipe e logo ele vai embora para gravar os seus negócios e trabalhar no seu projeto. Quando James também estava voltando para casa, algo acontece. Ele acaba tombando num pedaço de ferro que estava nos trilhos e acaba descarrilhando. Como já era tarde da noite, a equipe de James fica sem opção. E meio que deixam ele lá até de manhã, quando algum guindaste for resgatá-lo. James não gosta da ideia, mas impotente e sem poder fazer nada, ele só dorme, esperando o próximo dia. Mas logo, ele é acordado, quando um grande som de liberação de fumaças vem por trás dele. Um som forte e poderoso do andar de uma locomotiva começa a surgir, mas era diferente. Parecia não ser só uma locomotiva, mas 3 andando ao mesmo tempo. É quando finalmente aparece do lado do James uma grande locomotiva cheia de rodas, coberta de ferrugem, sem nenhum tipo de rosto à mostra. Sem explicação, a locomotiva some na neblina forte. James, ainda muito surpreso com a situação, tenta negar tudo o que aconteceu e volta a dormir, sendo resgatado logo de manhã. Nos próximos dias, ele puxa alguns vagões de passageiros para tentar esquecer da situação,
Mas não muito tempo depois, o garoto surge no galpão para mostrar as fotos tiradas. E ele aponta que achou algo estranho na foto de James e sua equipe, o que parecia um tender de uma locomotiva velha, bem no fundo da foto. Ele também explica que ele estava fazendo alguns ajustes na câmera e acabou esquecendo que ele botou no modo de vídeo. Então quando ele estava vendo alguma coisa, ele tentou tirar uma foto e a câmera só não clicava. Então ele desistiu da câmera e pegou uma segunda. E acabou deixando aquela câmera gravando enquanto estava no chão e pegou algo que ele se surpreendeu. A gravação mostra aquele mesmo pátio de fundição, onde de longe um som parecido com o que James tinha escutado começa a aparecer. E logo, aquela locomotiva enorme, soprando vapor e rangendo aparece na gravação. E logo vai embora. James desconfia e acusa o garoto de ter editado aquele vídeo. Mas logo ele é interrompido por Edward, que mostra reconhecer aquilo. Numa expressão séria, ele murmura para si mesmo. Parece que eles continuam andando por aí. E basicamente, durante uma época estava acontecendo uma grande onda de locomotivas girando ferro velho. Isso causou uma grande lotação nos ferro velhos de lá fora. E acabou fazendo com que esses restos tiveram que ser levados para Sodor para serem processados finalmente. Na mesma época, um homem diferente começou a trabalhar no pátio de fundição. Foi quando coisas estranhas começaram a acontecer. Rodas, para-choques e outras partes de trens já na fundição começaram a sumir. Até teve um caso de uma locomotiva inteira que sumiu. A situação realmente ficou séria a ponto de botarem guardas para fazerem proteção da fundição à noite. Mas nada realmente aconteceu. Mas numa noite, eu estava trabalhando no pátio de fundição, quando um gemido de dor sai de dentro de um galpão. De lá saiu aquele jovem engenheiro, queimado do que parecia ser alguma substância muito quente. E dos trilhos, algo grande saiu de dentro daquele galpão. Aquela mesma locomotiva enorme que James tinha visto, fazendo aqueles mesmos rangidos de múltiplas locomotivas. Aquela criação não anda muito e logo acaba parando. Quando os paramédicos e a polícia chegaram, eles perguntaram por que o homem estava fazendo aquilo. Ele respondeu que estava fazendo aquilo para melhorar a ferrovia, fazendo uma ajuda. Que, eu não sei se o melhor jeito de fazer isso é construindo a locomotiva do zero com partes quebradas. Até chegar aquele dia, onde quando eles estavam fazendo um teste na locomotiva, água quente acaba sendo espirrada na cara dele junto com o vapor, o que acaba queimando bastante do corpo dele, levando à situação atual. Durante o testemunho de Edward para a polícia, ele pôde ouvir vários gemidos e grunhidos da locomotiva ali perto. E mesmo aquele trem sendo levado, pelo visto as coisas continuaram, e aquela locomotiva continuava vagando pelos pátios de fundição. Toda aquela situação deixa todo mundo no galpão realmente bem perturbado e sem palavras, e acaba sem um final definitivo, com essa locomotiva continuando na sua existência triste. E essa história realmente me surpreendeu, já que quando eu vi que essa história era bem popular, eu pensei que seria algo mais, sei lá, só do Fallout das ideias, a locomotiva ia começar a sangrar e ela era um fantasma, ia matar todo mundo, e ia ser muito Ed, mas felizmente não foi. E eu acho bem mais pé no chão do que algumas outras. Não é algo que fugiria tanto do universo de Thomas. Além de que a narração é bem boa. E no geral eu gostei bastante. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. E agora vamos para a próxima história. The Tender, de Demilo Deoder. Começamos a história num cenário um pouco diferente do habitual, que no caso se passa após a grande descoberta, com Stanley, Molly e Neville trabalhando em Great Worthington. E nos primeiros dias, as coisas andaram de um jeito bom, normal. Até que, de forma repentina, Stanley começou a mudar, ficando mais calado e até um pouco melancólico. Como, por exemplo, no dia que Molly cumprimentou Stanley. Só que completamente aéreo, ele acaba só passando direto por ela. E quando ela chama ele por uma segunda vez, ele finalmente percebe que está sendo chamado e volta, tentando disfarçar e dizer que estava ocupado e sai dali correndo. E o que fez a Molly se preocupar, e ela foi procurar ajuda do Neville. Tentou ser um pouco otimista e falar que talvez o Stanley só estava
meio estressado com todo o trabalho. Naquele mesmo dia, Denville estava voltando para Great Orton, tarde da noite. Foi quando ele de repente surpreendeu com Stanley, indo para um lado e para o outro pelos trilhos. Ele se investigar o que ele está fazendo, mas de repente ele acaba sendo surpreendido por uma colisão dele com Stanley do nada, já que nenhum dos dois acabou se vendo. E a colisão acaba fazendo o Neville descarrilhar. Por alguns segundos, Neville acha que ouviu um som de locomotiva passando por longe, mas ele decidiu relevar. Uma situação com Stanley continuou, já que ele tentou desconversar e saiu da situação meio eufórica. No outro dia, Neville relata a situação para a amiga, que fica meio confusa com a tal situação da outra locomotiva. Então ele decide falar com alguém que sabe bastante sobre Great Orton, o próprio Tom. E naquela mesma tarde, ela explica a situação para Tom, que diz que tudo que foi achado em Great Orton foi só um tender, que provavelmente agora já estaria no ferro velho. Após obter essas novas informações, Molly decide confrontar Stanley cara a cara. Já de noite, ela se aproxima do galpão de Stanley e presencia ele junto de uma antiga locomotiva que parecia irritada. Ela repetia: "Onde está ele?", deixando Stanley assustado. Ele diz que já procurou em todo lugar, mas não achou. É quando Molly decide intervir. Ela se aproxima da locomotiva e com sua voz profunda ele responde: "Onde está ele?", continuando. Determinada, Molly tenta bater de frente e defender o amigo da locomotiva, mas com um apito de longe, tudo para. E era Neville puxando um antigo tender. E o que antes era uma expressão enraivada, vira um doce sorriso da antiga locomotiva ao ver o seu tender. Agradecido, ele apita e some junto do tender. Sr. Panhead desce da cabine de Neville, ainda surpreso. E Stanley pergunta aonde ele achou aquilo. E logo Sr. Panhead explica que o tender tinha sido levado por engano para o ferro velho, e que ele tinha feito um pedido para permanecer ali em honorário àquela locomotiva. Que no tempo de atuação da linha, ele trabalhou por lá, mas quando ela acaba por ser fechada, a locomotiva é esquecida e deixada de lado. Até que em um dia, quando realmente foram resgatá-la, ela tinha sumido e tudo que tinha sobrado lá era um tender. Presumidamente ele foi levado à força pro ferro velho por alguma outra locomotiva de outra ferrovia. Ao ouvir a história acaba ficando um pouco mal pela locomotiva. Mas Molly reconforta o amigo e diz que ele fez uma boa ação em tentar ajudar a locomotiva, considerando que ele mal conhecia ela. Após isso, uma estrutura foi colocada em Great Orton para fazer uma homenagem àquela locomotiva. E sobre essa história, ela realmente é uma história muito boa. Ela dá pra ver que foi feito com carinho realmente na hora de fazer o vídeo e toda a história. E sobre essa parte espectral e fantasmagórica, eu não acho que foge tanto do que tem na série. Até porque a gente meio que tem um trem fantasma de verdade. Então eu não acho que foge tanto do conceito original do universo. Eu acho que eu veria claramente isso daí acontecendo. Mas enfim. Outra coisa que eu gostei foi o autor ter usado os personagens da série da Hit. Para ele, Hoje é aniversário da minha mulher. disse o controlador. Você deve nos levar ao topo de Coldfell. Coldfell. E também em Great Orton ser usado, já que é um lugar que eu gostaria que aparecesse mais nos Nitomas e até em conteúdos feitos por fãs. E bem pessoal, esse foi o vídeo. Se você está vendo esse vídeo aqui no tempo que ele foi lançado, provavelmente depois de algum tempo eu consigo lançar a parte 2 desse vídeo. E caso seja do futuro, provavelmente essa segunda parte já está no ar. Então, bem, é isso. Meu nome é Boco, nos vemos nos próximos vídeos.